Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá. Hoje, hoje a gente começou uns minutinhos. Boa tarde para todo mundo, gente. Olá, olá. Bom tê-los aqui. Tô colocando aqui o comentário fixo. E já vamos começar. Minha convidada já chegou. Vamos lá. Oi, Alessandra, tudo bem? Travou. Travou para mim. Tá me ouvindo? Tá Oi, me agora ouvindo? voltou, tudo bem? Eu tô te ouvindo agora. Tudo bem, então? Correria, Joia, joia. correria. Nem Olá fala, para uma todo loucura, mundo. né? Oi. Loucura. Começo de semestre, né, prof? Sim. Gente, boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aí, nossos alunos, né, prof? E hoje estou recebendo a minha coordenadora da FAI, professora também, e a gente vai falar sobre planejamento estratégico pessoal. E a ideia é a gente voltar o planejamento para a área da aprendizagem, né? Para a área da educação. Como que nós como alunos, né? Todo mundo que está assistindo, eu também sou uma aluna, né? Eterna aluna. Como que a gente pode organizar nosso estudo em meio aí à pandemia, aulas online, que muitas pessoas não estavam acostumados, e a gente, né, recebeu bastante feedback lá no comecinho, mês de março, abril, de muitos alunos que tinham bastante dificuldade. Hoje eu conversei com alguns alunos, inclusive, para saber as dificuldades deles. Conversei com uma das minhas irmãs aí também, é estudante, então trouxe aqui alguns feedbacks. Antes da gente começar, vou deixar a professora se apresentar, Alessandra. Coloquei a, a página dela aqui marcada no comentário fixo também. Prof, vou deixar você se apresentar antes da gente começar. Joia, boa tarde a todo mundo que está aí ligado na live da professora Paola. Bem, meu nome é Alessandra Bischoff, eu sou professora já há bastante tempo. A gente não gosta muito de contar quantos anos, que daí o pessoal já faz as contas, né? É, É mas verdade. assim, eu já estou na área contábil há muito tempo, sou formada em ciências contábeis, já dou aula há um bom tempo também, na FAI já estou há 10 anos, atuo na área de consultoria e também agora, há algum tempo, também sou coordenadora de curso, coordeno o curso de ciências contábeis da FAI de São José e da FAI de Araucária e também o curso de ADM da FAI São José e da FAI Araucária. Então, é bastante bagagem, é bastante coisa para a gente se organizar e para a gente planejar. É verdade. E tem bastante contato com o aluno também, né, prof? Então, é o que a gente escuta aí bastante para poder ajudar os nossos alunos. É, o que eu escutei bastante, tanto lá no comecinho quanto agora, né? Muitas pessoas tinham dificuldade com relação ao tempo. Engraçado, né? Que até o Emílio entrou aqui agora e a gente fez uma live sobre o tempo. E assim, a gente, poxa vida, mas parece que a gente tem mais tempo, porque diminui o deslocamento, a gente se viu, né, mais tempo em casa, podendo dormir um pouquinho mais. Então, como que a gente tem essa dificuldade ainda de utilizar o tempo para estudar? O que eu vejo também é que, como muitos alunos estudavam, por exemplo, estudavam perto do trabalho e continuam se deslocando até o trabalho, agora que eles têm o tempo de voltar para casa, às vezes se desloca mais. Então, pode ser que perca um tempo ali de começar a aula. E aí, às vezes, o aluno chega em casa às 8 horas, não quer entrar no meio da aula, deixa para assistir depois. Então, como que ele pode organizar tudo isso para assistir depois a aula, né? E eu escutei bastante também, olha, mas é que a gente tem
muitas distrações em casa, né? Tem a família, tem os filhos, tem esposo, esposa, tem o sofá que chama, o YouTube, que é muito mais atrativo, a novela. E a gente parece que perdeu a disciplina de, já que eu não tenho que ir para aula e eu posso assistir depois, perdeu essa obrigação de estar ali sempre das 7 às 10, né? Todos os dias. Então a gente acaba trocando, né? Mudando ali o momento de estar estudando para fazer outras coisas, né? Acaba perdendo esse tempinho aí. Os pets, né, Marcela? É verdade. A Ali foi uma indicação minha, a Emília falou aqui. E aí e a ideia era a gente conversar sobre isso, né? Daí a prof. Ali também tá super engajada aí nas redes sociais, como ela tem muito contato com alunos, tem já essa bagagem toda que ela falou aí. Eu acho que seria muito bacana a gente poder conversar de todos os métodos que a gente tem para utilizar para nos ajudar a organizar nosso modelo de estudo, né? Não seria nem assim aquele modelo de concurso que muitas pessoas acabam utilizando, ou já tinham essa disciplina, né? Mas a ideia é a gente mostrar ferramentas que a gente pode utilizar, métodos de estratégia e de concentração também, que às vezes falha um pouquinho aí para todo mundo. Então, prof, a gente pode começar falando das ferramentas que a gente tem para a organização desses estudos, né? De que forma que a gente poderia, seriam as ferramentas e que forma que a gente poderia utilizar elas para organizar. Joia, Paula. Até antes da gente falar das ferramentas, acho que uma coisa que é importante de tudo isso que você colocou, que assim, a gente de isolamento, a gente está mais em casa, tendo as aulas de forma home office e tal, mas na verdade antes, quando a gente estava num outro formato, a gente também tinha dificuldade às vezes de se organizar. Então só estamos transferindo, né, para um outro momento, mas o problema é o mesmo, é a dificuldade de planejar, é a dificuldade de colocar prioridade nas coisas, né? Então basicamente quem se organizava antes continua se organizando agora, só mudou o formato. E quem já não se organizava continua não se organizando. Né? E a gente tenta, eu digo a gente Piorou, porque né? né? E a gente se coloca também, a gente procura com a nossa experiência, com aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa carreira, a gente vai aprendendo ferramentas de se organizar, mas volta e meia, se a gente não toma cuidado, a gente se perde um pouquinho também. Então a gente se inclui, né? Nessa coisa de que o formato mudou, mas o nosso modo de ver as coisas é que determina se a gente tem uma organização nas tarefas, nas atividades ou não. Né? O tempo continua sendo o mesmo, a gente só está trocando de um ponto para o outro. Eu acho que é isso que é importante a gente falar. Né? E uma coisa também que é interessante, antes até da gente falar das ferramentas, as ferramentas elas existem para dar uma ajuda, mas elas não se encaixam em todo mundo da mesma maneira. Eu sempre digo que as ferramentas de organização, elas são como se fosse uma roupa, ela tem que te cair bem, né? Se ela não te cai bem, sim, ela não vai te resolver o teu problema. Então, a gente dá umas ideias, umas dicas, mas aí cada um tem que encontrar como que eu consigo? Eu acho que um pouco disso também é importante, né? Com certeza. E o que você falou realmente é válido, né? Quando eu falo assim de mudar o método, a gente só mudou o método do professor tá ali, né? Em vez de ele estar presencialmente, ele está online. Mas a gente tem a questão do autoestudo também, né? E o autoestudo é importante a gente pensar em formar, ter uma disciplina para ele, senão realmente a gente não dá conta. E o que você falou realmente faz muito sentido. Antes a gente já tinha, né, todos esses modelos de organização e a gente tem que continuar utilizando eles agora. Eu coloquei duas ferramentas que até a gente conversou antes para utilizar como ferramentas de organização do estudo, que são ferramentas que a gente usa no mercado também, mercado de trabalho. E a gente está podendo adaptar isso para o modelo da aprendizagem, né? Do autoestudo ou da aprendizagem.
E aí eu vou deixar você falar sobre eles aí, que você entende melhor do que eu para explicar um pouquinho. Não, imagine. Bem, na verdade, assim, a gente tem aí algumas coisas que a gente já usa, né, nas empresas, como você comentou, e às vezes nas empresas o uso é um pouco mais complexo. E a gente tem que trazer isso para um modelo mais simplificado para o nosso dia a dia, porque é aquela coisa, não adianta a gente também querer dar eficiência pro nosso tempo, usando muito tempo para poder preparar isso, né? Tem que ser uma coisa que seja rápida, que seja intuitiva, que seja dinâmica e que já esteja dentro do nosso contexto, que a gente só tenha que se preocupar um pouco mais com isso, criando ali algumas metodologias de organização e trabalhar com aquilo que a gente já tem ou que a gente já conhece de alguma forma. Né? Então, uma dessas ferramentas é a própria agenda Google. É que hoje, ainda mais quando a gente está aí com o Meet daqui e reunião dali e tal, você já tem isso meio que já determinado, já coloca na agenda, e aí quando você abre a agenda já está ali organizada para você, você já consegue ter aquela visão, puxa, o que eu tenho para fazer durante essa semana, que pelo menos assim, é claro que é meio pessoal de cada um, né, Paola, mas eu sempre acho bacana você enxergar pelo menos a semana inteira. Porque se você foca a tua agenda em um dia só, aí você sabe o que tem aquele dia, mas você não se localiza durante um período um pouquinho maior. Né? Então, você tendo ali a tua E agenda aí Google, mostrando sua semana ali, né? Eu acho que é bacana. E senão a gente também acaba gastando todo dia um tempo para fazer organizar o próximo dia, né? Também tem essa questão, que a gente tem que gastar o tempo para organizar, mas a gente aí todo dia vai gastar o tempo para organizar o próximo dia. Exatamente. E assim, um conceito bom que, na verdade, eu não tenho assim um conhecimento técnico para julgar isso, mas o próprio formato que a agenda Google ela faz, ela monta os nossos compromissos, as nossas agendas, ela já tem um quesito assim de chamar atenção. Um agendamento sai de uma cor, outro agendamento sai outra cor. Você pode colocar a cor do trabalho, a cor da faculdade, a cor, né, do lazer. Então, isso vai criando um panorama colorido que chama atenção para você ficar atento às coisas que ocorrem. Imagina se fosse todo em preto e branco, né? Aí você fica ali que você não consegue ver com muita clareza, mas aquelas cores, aquele movimento, aquele tamanho, se o compromisso é de 1 hora, se o compromisso é de 2, de 3 horas, aquilo vai mudando os formatos. É como se fosse um monte de post-it ali, né? Na tua tela, e aquilo chama a tua atenção, aquilo traz assim uma atenção maior aos dados, isso ajuda também você se organizar e você ter a dimensão de tudo que você tem para fazer num dado momento, né? Eu acho que isso é importante também, você ter essa noção do quanto você tem para fazer. Quando a gente saiu do meio de papel, eu acho, e a gente foi para o digital, a gente esqueceu um pouquinho a agenda. E eu uso agenda, mas eu gosto muito da agenda de papel ainda, sabe? Eu uso pouco online, a agenda do Google ali, por exemplo, mas eu uso muito assim do papel. Para mim funciona bastante. Mas a gente, né, os nossos alunos todos aqui são da era digital totalmente, então eles não utilizam tanto o papel quanto a gente. A Juliana falou, eu também aqui que uso papel. Eu gosto, né? E eu uso realmente caneta colorida, então a gente já tem também esse viezinho aí de separar por cores que o atrativo ali da agenda do Google faz muito sentido também para a gente se dividir nesse formato e tentar facilitar, né? Não que a gente também consiga seguir 100% à risca, mas eu acho que é uma meta diária ali faz parte da organização, né? Porque se não tiver nem essa meta diária, aí a organização realmente ela fica bem prejudicada. Mas você sabe, Paola, que e quando a gente Rose começa a também falou pegar que é as mais de ferramentas. papel. Aí essa aqui é aquela que salva no momento em que a agenda Google não funciona. Então tem que ter. Eu acho que a gente não pode ser de um único viés. A gente tem que ter vários métodos e fazer com que esses métodos funcionem. Até porque, né, a gente tem que interagir em vários
em várias plataformas. A gente não pode também, de repente, você está só com agenda no Google, você perde a internet, pronto, você já não tem agenda, né? Então a gente tem que ter também essa preocupação de ter as coisas também no físico. O físico não pode ser abolido, eu também acho que não. É verdade. E além disso, também, se a gente estiver na rua, a gente não carrega uma agenda, né? Dependendo do tamanho dela. Então, assim, estando em casa, realmente é mais fácil ter o papel. Agora, né, do jeito que a gente, né, em tempos normais aí, correndo para lá e para cá, a agenda online faz totalmente a vez da agenda de papel, né, que a gente já utilizava. Exatamente, Paula. E assim, essas ferramentas que a gente até comenta um pouquinho aqui, eu trouxe aqui, né? É óbvio que a gente não vai estudar essas ferramentas, né? Porque cada uma dessas ferramentas levaria aí uma oficina de pelo menos uns 2 ou 3 dias para estudar cada uma delas. Mas o que é bacana a gente falar dessas ferramentas de organização? É que basicamente, mesmo aquelas mais antigas, aquela que vem lá da década de 70, 80, 90, até essas mais novidades que estão, né, hoje no dia a dia aí da era digital, basicamente todas elas têm um parecido, que é aquela visão, né, que a gente chama de mapa, onde você consegue enxergar todas as coisas ao mesmo tempo, né, e consegue dar dimensão, dar peso, dar prioridade. Eu acho que você pega lá, por exemplo, o Kanban. O que o Kanban é? Ele é uma relação onde você diz o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você, né, já fez. Então, você faz isso em forma de, por exemplo, uma planilha, um mapa, onde você vai demonstrando as coisas uma do lado da outra e vai dando prioridade, vai dizendo isso já está feito, isso tem que ser feito, isso aqui comecei, mas não vou terminar, desistir. Né? Então, na essência dos métodos, das ferramentas, das metodologias de organização, é sempre você ter a visão do todo e, com base nessa visão que você tem do todo, você vai vendo os detalhes daquilo que você de fato tem que fazer primeiro. Aí você dá digamos, você coloca no tempo, né? Eu tenho que fazer isso hoje, eu tenho que fazer isso em uma semana, eu tenho que fazer isso em um mês. Então, veja, por isso que eu comecei falando da agenda Google, né? Porque se você pegar o formato de uma agenda, aí você pega um formato Kanban, aí você pega um PDCA, basicamente elas falam com palavras diferentes, com desenhos diferentes, elas falam praticamente as mesmas coisas, né? Uhum. Legal. É legal porque quando a gente faz isso daí são até estratégias, né? A gente está utilizando ferramentas como, inclusive, planejamento estratégico para o mundo educacional, né? Para nossa área. A gente tem aqui várias ferramentas que a gente colocou, inclusive, que a gente, né, que já tinha conversado, que são ferramentas que eu falei, né, muito utilizadas no mercado de trabalho e que muitas delas foram já estudadas para serem aplicadas em ambiente educacional, que é o caso do Design Thinking, né? E o Canvas, inclusive, também é uma ferramenta que foi desenvolvida totalmente aí para. Aliás, ela ficou famosa para novos empresários, né? Empreendedores, e que também está sendo estudada aí para o mundo educacional. Você falou do PDCA, então a gente que pode falar dessas estratégias, né? A gente falou do BSC, que é totalmente parece que é tão mercado assim, pô, como que eu vou aplicar isso no mundo educacional? O PDCA também, que é muito legal, porque envolve questão de metas, né? Então, vou fazer uma meta, então acho que é muito bacana a gente falar sobre ele. O Canvas e o design ali, o pensamento do design, né? Que é um formato aí totalmente inovador, que a gente fala bastante, eu inclusive fiz na sala com post-it, né? Uma vez quando a gente estava em aula presencial ainda, e que super funciona, né? E a gente pensa assim que só os outros podem aplicar para a gente no modelo de ensino. Até a gente não falou mapa mental, né? Alguém tem que aplicar para mim esse tipo de ensino para eu poder seguir. Mas a gente também pode fazer no nosso modelo de aprender, né? Então, se eu estou assistindo uma aula online ali ou presencial, como que eu vou anotar isso no meu caderno?
do modelo que funcione para eu estudar depois, para eu entender isso depois. Como você falou no começo, nem todo mundo funciona do mesmo jeito, né? Tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são auditivas. Então, para ela só escutar, beleza, né? Tem gente que precisa ver, realmente. Por isso que a gente fala que a escrita também faz uma diferença, né? Porque muitas pessoas são visuais ali e elas escrevendo vão lembrar muito mais depois. Eu sou muito visual, por isso que eu gosto de escrever. Porque eu sempre me lembro onde que tá. Eu lembro exatamente onde que eu deixei no caderno. Se foi no canto direito, esquerdo, em cima, embaixo. Até no quadro, quando eu ia escrever, eu me lembrava assim, eu escrevi isso aqui no finalzinho do quadro, na aula, sei lá que aula. Então, eu sou bastante visual também. Acho que a gente pode falar de todas essas ferramentas aí. E, claro, né, a gente não vai poder explicar todo o conceito, como que utiliza e tudo mais, mas pelo menos dar um pontapé para que as pessoas para que todo mundo que está aqui entenda, né, ou conheça elas, que muitas pessoas não conhecem todas, e possam buscar aquelas que mais faz sentido, né, para si ali no momento que tiver precisando, de repente, formar um planejamento aí de estudo. Então, Paula, eu gosto muito dessa novidade que a gente tem hoje, que é o Design Think, que trabalha com mapa mental. E, claro, a ideia, que nem você comentou, é mais para. Ela foi inicialmente desenhada para poder trabalhar aí as dores do cliente. Então, né, qual que é a ideia do mapa mental ali, do mapa de empatia? Você vai encontrar o cliente, vai encontrar as dores desse cliente, e a partir dessas dores você vai começar a fazer ali um brainstorm para você encontrar soluções, né, para tirar essas dores, para curar esses problemas, para sanar esses problemas. E aí, por que não pegar esse modelo de mapa de empatia para as nossas próprias dores, né? Qual que é a dor? A dor que a gente está falando aqui agora, qual é? É a dor de não saber o que faz primeiro, de se organizar, se planejar. Então, qual que é a minha dor, né? Digamos assim, puxa, eu tenho um teste que eu vou ter, uma prova, um trabalho que eu tenho que apresentar na sexta-feira. Então, essa é a minha dor, né, eu coloco essa dor no centro da minha preocupação, e aí eu começo em cima disso a desenhar, puxa, mas se eu fizer uma leitura de 1 hora hoje, mais 1 hora amanhã e mais 1 hora no dia seguinte, eu me preparo para quando chegar a sexta-feira eu ter solucionado essa dor. Né? Então, veja, esse conceito de mapa mental, de mapa de empatia, ele é justamente voltado para você enxergar num único patamar, num único mapa, você enxergar todas as soluções possíveis para essa dor. Então, às vezes a gente tem dificuldade de se planejar porque a gente só fica pensando no problema e a gente não pensa nas soluções que a gente pode colocar para esse problema. Mas mesmo eu estudando 1 hora por dia, não é suficiente para eu poder chegar sexta-feira com esse projeto pronto. Qual a outra solução? Puxa, de repente, se eu fizesse um trabalho em equipe e eu dividisse essa quantidade de material que eu preciso ler em equipe, será que eu conseguiria resolver? Veja, então você, com base naquela dor inicial que você coloca no centro da folha, né, digamos, você faz aquela bolinha e desenha ali, né, problema que você tem. E com base nessa bolinha, você começa a puxar setinhas e vai dizendo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Em pouco tempo você tem a solução para aquela dor. Então é isso que essa ferramenta de Design Think faz. Né? Então você pode aplicar tanto para vender um produto novo, para, né, abrir uma startup, ou você pode colocar ali como centro da preocupação a tua agenda, os teus compromissos, aquelas necessidades que você tem. Então, é essa que é a graça da ferramenta. Ela pode ser usada para um grande projeto, ou ela pode ser usada ali para um projeto pequeno, que é simplesmente uma necessidade de organização que você tenha. E é muito legal ainda falar dela também, Alessandra, porque assim, a gente tem bastante costume, ou a gente teve uma cultura também de colocar a dor. Qual que é a minha dor? Puxa vida, preciso fazer um trabalho, preciso apresentar um trabalho, uma prova. Beleza, tá anotado isso, eu sei que eu tenho que apresentar. Mas a gente às vezes não coloca qual que é o caminho que eu tenho que percorrer. Eu só sei o meu problema e eu sei que eu tenho que estudar, mas que caminho que eu vou percorrer? Então a gente pode utilizar a ferramenta para isso, né? Eu posso separar 1 hora por dia para fazer, de repente, para estudar, 2 horas. Eu posso ter um tempo mais, né, alargado ali, se eu precisar. Então, a gente consegue também fazer
o processo de desenvolvimento para atingir aquele objetivo, né? Aquela meta que a gente colocou como a principal nesse esquema 1, vamos chamar aqui, que é a minha dor inicial. Porque a gente faz eu tenho que chegar lá, mas qual que é o caminho que eu vou chegar lá, né? Então a gente também às vezes esquece de Exato. desenhar esse percurso. Exatamente. E assim, uma coisa que é importante falar também, Paola, que assim, as nossas, digamos, dores, colocando nesse panorama do mapa da empatia, que nas dores são as nossas preocupações, na verdade, né? Tem esse nome dores justamente para justificar a empatia. Quando você pensa numa dor, você é mais empático, né? E às vezes a gente é tão empático com os outros e a gente é tão duro com a gente mesmo, né? Então, quando a gente olha Uhum. também essas nossas prioridades, essas nossas dificuldades como dores, a gente acaba sendo mais empático conosco, né? E procuramos resolver isso de uma maneira um pouco mais ampla. A gente começa a dar uma amplitude maior para isso. E uma coisa também, as dores, elas não param, né? Você não resolve uma e pronto, né? Que nem final feliz da novela, né? Acabou agora, Não todo tem mundo está mais. feliz. Exatamente. Então, Exato. acaba um problema, você já tem outro, e já vai entrando outro, e já vai entrando outro. Então, é isso que é importante. Se a gente tem organização para uma situação, você cria uma metodologia que você, cada nova situação que vai surgindo, você vai aplicando em cima dessa nova situação a mesma metodologia. Então, você já abre um leque de soluções para cada nova dificuldade que aparece. Acho que isso que é importante a gente criar essa mentalidade. Legal. E esse modelo aí do Design Thinking é muito bonitinho também, né? Quando a gente desenha ele. Então, tem um atrativo diferente, que ele é bem visual, bem de design mesmo. Então, faz até uma diferença do que, como você falou, né? Se fosse preto e branco, do que a gente fazer uma lista de operações, assim. Então, até a questão de a gente tá, como a gente vive num mundo muito visual, muita rede social, informação aí vindo de todos os formatos, a forma de a gente olhar até a nossa estratégia também vai mudar, né? Para a gente querer fazer, senão a gente nem faz ali todo o processo e nem quer desenvolver mais. Acho que Exato. é legal a gente falar, eu gostei, tem um que eu não conhecia, que eu conheci porque você falou, que é o PDCA, que ele chama de Plan, Do, que é em inglês, né? Check e Uhum. Act. Ou ele tem um outro termo que eu não me lembro agora, que ele fala planejar, fazer, verificar e agir ou ajustar, ele usa o último termo. Isso mesmo. Corrigir, né? Também a gente pode utilizar. E eu achei muito legal exatamente por isso, porque é o modelo de planejar, de fazer. Então, eu tenho o planejamento ali onde que eu quero chegar, eu tenho fazer o que eu preciso fazer, eu tenho verificar, né? Então, eu vou fazer essa análise ali completa, e eu tenho o agir e corrigir, né? O agir ou ajustar, que aí eu vou desenvolvendo ele no meio do processo, que muitas vezes ele não está determinado, e também não é taxativo, né? Vou usar um termo aqui que eu uso bastante, não é taxativo, né? Porque eu desenhei que eu não posso alterar, corrigir, melhorar, ver que desse jeito eu não consigo fazer, vou precisar ajustar até o meu método. Exatamente, Paula. E o legal esse planejamento é muito bacana porque ele é simples, né? E ele faz aquele movimento circular que você, né, você enxerga ele na forma de círculo, onde você vai planeja, você realiza, você verifica e você planeja de novo e você fica num ciclo virtuoso onde você vai sempre revendo. Esse planejamento é muito bacana para ações assim que você tem rotineiras. Né? Por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu tenho toda semana, então você não resolve ela uma vez só, você tem toda semana, ela se repete. Então, esse é um tipo de planejamento que cabe muito bem em situações que a gente tem, de fato, uma rotina. Porque você não faz uma vez só e acaba, você faz, termina um processo, já repensa como é que vai começar e você começa tudo de novo. Né? A ideia é, cada vez que você começa, você vai melhor na ação porque você já traz a experiência do processo anterior. Então, é bem bacana esse formato do PDCA, porque ele vai fazendo com que a cada vez que você repete o processo, você faz com mais qualidade, você faz já com mais desenvoltura. Ele é bem bacana.
Eu gostei bastante dele, exatamente pelo processinho, assim, pela estrutura, achei que ele é bem legal. O que a gente pode pensar, Alessandra, num processo que o que a gente está vivendo hoje mesmo, né, de que a gente está fazendo a live aqui em meio pandemia, para uma coisa que eu escutei bastante também de aluno, em relação aos trabalhos. Ah, tinha muito trabalho. Claro que tinha muito trabalho, porque a gente precisa de uma forma avaliar o aluno, né? Então, a prova não vai ser uma prova, porque a prova também ela não vai ser, né, aquela prova extensa que você vai dar ali na carteira do aluno, ele vai fazer de forma digital. Então, a gente teve que dividir o formato de avaliação, que faz parte de qualquer modelo de formação, né? Não é uma prioridade de ninguém fazer esse processo avaliativo. E isso fez com que nós professores, passássemos ali uma quantidade, de repente, maior de trabalho do que a gente faria em ambiente de sala, ou mesmo se a gente fizesse bastante trabalho, o aluno, de repente, muitas vezes faria na sala de aula e não teria aquela coisa de vou ter que fazer em casa depois, porque, né, como a aula pode ser que dure um pouquinho menos, ele vai desligar o computador, vai dormir, não vai fazer o trabalho depois da aula. Então, que método, de repente, que a gente poderia utilizar para organizar todos esses, né, cinco disciplinas, às vezes 6 disciplinas, para ele organizar esses trabalhos que ele tem que entregar durante a semana, durante o bimestre, durante o semestre. O que você acha que seria melhor aplicada nesse sentido? Olha, Paola, um dos métodos que eu gosto muito e defendo, e sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto com os alunos, eu sempre falo, é o Balance Scorecard. Apesar de que ele é bem complexo quando você quer aplicar ele num formato empresarial, mas você pode muito bem trazer ele para um formato do dia a dia, para as suas atividades. E por que eu gosto muito desse método, dessa ferramenta? Porque ele trabalha com as perspectivas. O que são as perspectivas? São os pontos ali cruciais que você tem que se preocupar. E daí quando você divide as tuas atividades, os teus objetivos em perspectivas, você sabe o que você tem que dar mais prioridade, o que você tem que dar menos prioridade. Então ali na origem dele como ferramenta, ele diz, você tem que, quais são as perspectivas? Você tem que falar do cliente, você tem que ver o interno, você tem que ver o aprendizado, você tem que ver a parte financeira. Então, são esses 4 pilares. Então, quando a gente pensa nas nossas prioridades, você consegue tranquilamente encaixar em alguma dessas perspectivas. Ou você está falando de alguma coisa da faculdade, que é do aprendizado, ou você está falando alguma coisa do trabalho, que é o teu financeiro, ou você está falando de alguma coisa ali da tua família, ainda mais nesse momento que a gente está trabalhando em casa, que a família está muito presente, né? Aí você pode colocar na perspectiva do cliente, né? Né? Na hora de classificar a família, eu sempre entendo que ele se encaixa no perfil ali do cliente, porque é aquelas pessoas que dependem de você e que você tem que agradar de alguma forma. E aí tem a perspectiva interna, que é o teu eu, né? Aí voltado para o lado espiritual, não religioso, mas o lado da interiorização, né? do teu eu. Então, veja, quando você analisa as tuas prioridades dentro das perspectivas, aí você pensa, puxa, eu tenho que trabalhar com todas as perspectivas. Eu não sou nem só financeiro, eu não sou nem só o cliente, eu não sou nem só o aprendizado, porque às vezes o desespero que muitos alunos têm, até quando vem conversar comigo na coordenação, professora, eu não estou dando conta porque eu quero ser o melhor, eu quero ir bem em todas as disciplinas. Aí o problema disso é falta da prioridade. Puxa, mas será que eu tenho mesmo que ir bem em todas as disciplinas? Ou será que eu tenho que focar naquelas que eu tenho mais afinidade? Algumas eu vou ter que fazer, porque faz parte ali do contexto eu estudar tudo que está no meu plano de estudo, no meu plano de ensino do meu curso, mas é óbvio que nem tudo que está ali você vai ter que dar 100% de você. Como é que eu sei o que eu tenho que dar mais de mim e o que eu posso dar menos? É aí que entra a prioridade. Quando você consegue colocar nas perspectivas isso, aí fica um pouco mais fácil, né, de você trabalhar essas questões. Então, eu acho que o foco é dar essa prioridade dentro das perspectivas de vida. O que eu quero para mim como pessoa, o que eu quero para mim como família, o que eu quero para o meu financeiro, o que eu quero aprender, o que eu
tenho que aprender, né? E depois que você faz isso, aí como é que continua ali o formato do Balance Scorecard? Aí você coloca os objetivos, né, dentro dessas perspectivas, e aí você começa a colocar um pouco mais de corpo nesses objetivos, porque os objetivos é igual quando você vai fazer trabalho lá da faculdade, né? Você coloca os objetivos gerais e depois os objetivos específicos, né? Então, primeiro você pensa na coisa como um Específico. todo, e isso, depois você vai trazendo para uma realidade. Daí, quando você traz para a realidade, aí você vai dar uma meta mais palpável. Por exemplo, puxa, eu não sou bom em matemática, mas eu tenho que fazer matemática. Então, qual que é o nível que eu posso atingir em matemática? Eu tenho que atingir pelo menos a média 7, né, para eu poder passar. Entendeu? Aí você coloca isso como uma meta. Puxa, a meta é atingir o 7, porque eu sei que eu não sou bom em matemática, então eu não vou querer chegar no 10. Eu quero atingir o que eu consigo e o que eu posso. Aí quando você coloca isso como uma meta, aí você respira, puxa, então agora eu vou poupar um pouco de energia nisso e vou aplicar minha energia em outra coisa. Puxa, eu sou super boa em controladoria. Puxa, aí em controladoria eu sou bom, eu vou tirar 10. Aí você troca a prioridade, entendeu? Aí você distribui a prioridade e com isso você consegue trabalhar melhor. Então, por isso que eu acho que o Balance Scorecard, ele é uma ferramenta ótima para a gente, primeiro, colocar as prioridades e depois desenvolver as metas e aí partir para ação, né? Fazer realmente, correr atrás e desenvolver as atividades. Inclusive é muito legal você ter falado do BSC, porque eu conhecia já, ele é bem contábil, parece, né? Bem gestão financeira e tudo mais. E a gente vê tanto isso no mundo empresarial, mas fiquei pensando como que a gente poderia aplicar esse método pessoalmente, né? Achei fantástico, acho que faz muito sentido mesmo, assim, a gente consegue inclusive fazer um completo e ir dividindo ali dentro das nossas areazinhas, né? Tudo que a gente tem para fazer. Adorei. Até vou colocar em prática também o BSC E o bacana, todos Paula, todos. Exatamente. O bacana de você fazer esse planejamento é você dar um tempo para você revisitá-lo também, né? Você pode fazer planejamento de curto, aí entra aquela história. Por isso que o desenho do BSC se chama mapa estratégico, porque você define não só essas prioridades e tudo mais, como você define também quanto tempo você vai revisitar. Então, por exemplo, como o nosso foco é estudo, né? Então o aluno tem aí como prazo geralmente um bimestre. Então ele tem que colocar essas prioridades, essas metas e essas iniciativas, tudo dentro de um tempo que é geralmente aquele tempo necessário para poder atingir esses objetivos. Não adianta eu dizer, eu quero tirar 10 em matemática, vou dar um ano para eu tirar 10 em matemática, mas o semestre é só 6 meses, né? Então não dá tempo. Exatamente. Então você tem que também organizar essa meta dentro daquilo que é o tempo que é necessário para você atingir esses objetivos, né? Isso é importante também, né? Muito legal, adorei essa dica aí. O Marcelo colocou assim, ó, por exemplo, em trabalho em grupo é mais complicado conciliar o horário de cada um. Com certeza, né? Ainda mais, né? Apesar que a gente tem ali o 24 horas agora, né, Marcelo? Que a gente está podendo fazer tudo de forma online, então não importa a hora, a gente consegue se encontrar. Mas, Alessandra, eu acho que a gente até, pensando nesse trabalho em grupo, poderia falar de um modelo que a gente não falou ainda, que é o Canvas, que ele é bem empreendedorismo, mas eu vejo ele como um organizador de ideias. E quando a gente fala que tem mais de uma pessoa, a gente precisa organizar a ideia de todo mundo e, de repente, até definir prazos, né, para que todo mundo conheça também. Então, acho que a gente até pode pensar, quando for um trabalho em grupo, pensar num Canvas, né, como uma ferramenta.
Com certeza, Paulo, até porque o Canvas, ele é ali, você vai jogando as ideias conforme o tipo de categoria e você não necessariamente todo mundo tem que pôr a ideia ao mesmo tempo, né? Você pode disponibilizar um modelo de um Sim. Canvas, por exemplo, em uma ferramenta compartilhada, um Google Planilhas ou um Google Documentos, né, apresentações, documentos, enfim, coloca lá compartilhado com todo mundo, aí tipo, eu tô de manhã livre, eu já vou lá, vou desenhando algumas coisas. Aí o colega que está livre à tarde, depois ele vai lá ver o que eu já desenhei, redesenha, aplica mais coisas, ou muda alguma coisa que eu fiz e avisa, ó, isso aqui eu achei melhor, né, de uma outra maneira. E aí você vai deixando também essa oportunidade para todo mundo trabalhar e depois, obviamente, quando possível, aí marca aquela reunião onde todo mundo debate todas aquelas anotações que todo mundo fez. Mas é bem Uhum. viável trabalhar com o Canvas, e mesmo quando as pessoas estão com tempos diferentes. Né? Uma ferramenta de compartilhamento ali simples já resolve bem esse problema. Uhum. É isso mesmo. O jeito é fazer por etapas, com certeza, Marcelo. A gente fazer por etapas, sempre, né? Independente aí do momento, a gente tem que fazer por etapas. E a gente consegue falar do mapa mental. O mapa mental, ele é mais conhecido, assim, eu acho que ele é até mais antigo aí dos métodos de ensino que a gente tem. E a gente até acho que é pouco utilizado, assim, dependendo da disciplina. A gente que está numa área de negócios, né? Parece tão complicado usar o mapa mental. A gente vê isso em mais disciplinas, assim, de artes. Então, aí no É modelo de verdade. negócios, a gente acaba, né? Mas sabe, Paula, que eu sempre brinco, o mapa mental nada mais é do que um fluxograma mais colorido, né? Porque a gente Ah, trabalha muito com fluxograma, com organograma, né? E mapa mental não deixa, ele não deixa de ter a mesma lógica, né? De um fluxograma, de um organograma, porque você vai organizando ali nos balãozinhos, né? Coloca uma ideia como principal e daquela ideia principal você vai ramificando balãozinho para cá, balãozinho para lá e vai colocando, né? Os dados que vão incorporando e vão abrindo isso. E aí, né, também é possível, você coloca o problema no centro e começa a ramificar as soluções, né? O que dá para fazer, em quanto tempo eu consigo resolver esse problema, qual que é a prioridade que essa situação tem. Então, ele também não deixa de ser, né? Por isso que eu falei para você, quando você começa a olhar essas ferramentas de organização, aí elas parece que são todas da mesma família, né? Porque uma puxa um pouquinho da outra que levam para outra e no final das contas tudo está na visão, né? De você enxergar o todo e ir transformando isso em soluções. é verdade. E o mapa mental, ele é bem voltado para a área, assim, de ensino também, né? A Com gente até pode pensar certeza. assim, eu tenho às vezes dificuldade numa matéria, legislação tributária, que é uma coisa ali complexa e tal. A gente pode até fazer um mapa mental da disciplina, né? Começar com o tributo e aí dividindo, separando, conceito aqui, as espécies tributárias, competência, capacidade, e fazendo um mapa mental nesse formato. Então, qualquer disciplina, né? Puxei para minha sardinha aqui, mas a gente consegue puxar também até para um processo de mentalização da matéria, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo entender, sei lá, alguma matéria porque eu tô lendo o negócio e tô achando super complicado. Mas quando a gente começa a desenhar até a disciplina, muitas vezes acaba facilitando aí nosso processo de captação, né, da informação. E aquele outra coisa que não tem necessariamente a ver com essas ferramentas, mas aquele processo também administrativo, organizacional, que vem que você tem que, quando você vai estudar um projeto, você tem que ver quais são as forças e quais as fraquezas, né? Isso também cabe muito para quando a gente tem uma prioridade, porque a gente tem que ver quais são as coisas que são positivas, que contribuem para que a gente cumpra com aquela prioridade, e aquelas coisas que tiram, né, que são as fraquezas, aquelas coisas que impedem que a gente coloque essa prioridade em ação, enfim, né? Por exemplo, né, que nem você no começo da nossa conversa, você falou que como a gente está em casa, daí a gente tem as distrações. As distrações, elas são as fraquezas que prejudicam o nosso projeto.
ou a nossa intenção. Enquanto que, por outro lado, as ferramentas digitais, elas facilitam. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio dessas forças e dessas fraquezas para que a gente não penda nem para um lado demais, nem para o outro, né? Exatamente. Até, às vezes, até a meta muito distante, assim, a meta o tirar o 10, né? Vou dar o mesmo exemplo, tirar o 10, assim, que às vezes é tão longe que é desnecessário. A gente pode tirar um 8, um 7, para ser mais fácil de alcançar e também para que a gente tenha motivação, né? Porque às vezes o não alcançável ali acaba desmotivando para a gente continuar no modelo ali ou naquele processo. Por fim, eu acho que a gente vai estar indo para os 10 minutos finais já. Eu coloquei aqui, inclusive, eu tenho uma postagem até no meu Instagram de uma técnica que eu gosto, que eu conheço, né? Que eu gosto de falar dela como uma técnica de concentração, que é a técnica chamada Pomodoro, que foi criada na Itália aí nos anos de 1980, e ela ensina que para que o aluno, para que o estudante ali consiga se concentrar, ele separe o tempo de estudo dele em pedaços pequenos, por exemplo, 20 minutos, ou 30 minutos, ou 25 minutos. Então, eu coloco ali um despertador, estudo sem nenhuma distração, desligo tudo, me concentro, vou ter que ir num lugar que eu consiga me concentrar, estude por 25 minutos, daí eu faço uma pausa, essa pausa tem que sair dali, daí eu posso mexer no celular, posso, né, tomar água, fazer outras coisas. Volto 5 minutos, volto mais 25. Depois, então, vou fazendo esse processinho. A Silvinha falou, consigo estudar utilizando essa técnica. Eu acho que é muito legal. Eu também utilizo até para trabalho, assim, não só para estudo, porque a gente tem distração o tempo todo. Então, às vezes, a gente focar no tempo, né? Fazer um tempo curto ali só para terminar alguma atividade, eu acho que é bem legal. Então, eles utilizam essa técnica como 4 tempos, né? Para formar ali o modelo completo. E daí você vai anotando como que você... O que fez você se distrair, porque daí você vai se conhecendo e vai podendo utilizar, de repente, outras ferramentas de concentração e de aplicação de autoestudo, né? Autoaprendizagem para estudos futuros, né? Então, acho que é uma técnica que vale a pena a gente... Seria um início aí para quando a gente tem problema de concentração. Exatamente. E é uma coisa que é importante também nesses tempos aí, né, que a gente está vivendo com essas diferenças, a gente tem que saber também, não, como eu falei antes, a gente tem que, obviamente, se regrar, a gente tem que se disciplinar, mas a gente não pode também tomar um modelo quartel, né? A gente tem que se dar também um momento de lazer, a gente tem que se dar um momento de dar uma relaxada, né? Aquela coisa, né? Por exemplo, eu me perco muito na Netflix, né? Porque eu começo a ver um negócio, você não pode se abster de ter um prazer, mas você não pode exagerar nesse prazer, né? Pode separar uma horinha para poder ficar ali assistindo um seriado que você gosta? Pode, mas você tem que colocar que é só uma horinha, né? Não pode maratonar lá e ficar na frente da TV, né? Até terminar o seriado inteiro, né? Vai ler um livro, posso ler um capítulo, não preciso ler o livro inteiro, né? Até o final. Então a gente tem que ter essa disciplina de separar momentos para a obrigação, para o estudo, para o trabalho, mas a gente tem que deixar um tempinho também para aquelas coisas que nos dão também satisfação, porque senão, qual que é o sentido da vida também, né? Se a gente só viver para sofrer, né? É verdade. E também, se a gente não fizer isso, a gente fica se cobrando, né? Se eu ficar só assistindo Netflix, eu vou ficar me cobrando porque não estou estudando. Se eu ficar só estudando, eu vou ficar me cobrando porque não estou vivendo ali, né? Então, realmente, a gente tem que saber filtrar e fazer organizar. Por isso que é bom fazer as estratégias de planejamento ali, para pensar na vida inteira, né? Na vida como um ciclo mesmo, para a gente não focar só em uma questão. O Matheus falou aqui, deixa eu ver o que passou. Só consigo estudar em ambiente calmo e silencioso. Aí só me sobra tempo depois que a família dorme. Legal que você falou, porque eu até tenho uma pesquisa da revista Exame
que ela fala de 7 dicas da neurociência para melhorar a concentração. E uma delas, ela fala sobre escutar música, Matheus. E inclusive, ele coloca lá, não escute sua música preferida, não pode ser uma que você goste, que você adore, e não pode ser uma que você odeie. Eu diria ainda que não pode ser uma que você saiba cantar, porque senão você vai querer cantar junto. Então, existe até nas ferramentas aí de músicas, música para concentração, música para estudo. Eu gosto de escutar quando tem só toque também, porque que me tira a audição de outras coisas. Então, às vezes eu coloco fone de ouvido para poder me concentrar, assim. Acho que para quem tem mais gente em casa, que a família toda tá, vale a pena, né, tentar desse jeito. Não sei se serve para todo mundo, mas em alguns casos a gente pode utilizar como uma fonte aí de concentração. A Erika disse que não conhecia o Pomodoro. Erika, depois veja lá, tem uma postagem que eu fiz já faz um tempinho. É isso aí, o Marcelo falou que para jogar videogame, tem tempo para jogar videogame também, né, Também. Marcelo? Legal. E aí o Matheus falou, ó, eu apesar do cansaço, eu consigo focar madrugada dentro, né? Então é o momento que ele tem ali silencioso para estudar. Viu, Paola? E uma coisa que é uma dica aí, principalmente... Oi, Paola. Pode É uma falar, coisa que tá eu acho que é atrasado. importante aproveitar. Ah, joia. Uma coisa só para que a gente já está quase encerrando, principalmente nós que estamos aí em sala de aula, o que, que a gente tem visto? Muitos alunos vão assistir a aula e daí deixam lá a câmera desligada, né? Claro, existe essa possibilidade, eu acho que a gente tem que aproveitar, que é uma coisa, puxa, às vezes a gente estava na sala, né? Às vezes até o professor estava na sala, estava com uma vontade de dar uma fugidinha ao banheiro ou tomar uma água, e às vezes não podia ir porque estava ali, né? Todo mundo, um olhando para o outro, não dava para fazer isso. Hoje você tem essa facilidade, você está na sala de aula, puxa, você quer ir lá pegar um copo d'água, você quer ir buscar um lanchinho, você quer, né, fazer alguma coisa rapidinho e já voltar, você pode fazer isso, desliga a câmera, corre lá. Só que o que acaba acontecendo? Quando você desliga a câmera e não liga mais, você perde também o compromisso com a aula. Quando você está com a câmera ligada e participando, você se concentra no que você está fazendo. A partir do momento que você desliga a câmera, que você, né, fica aberto a outras possibilidades, aí você também perde o foco. Então, uma dica aí que eu dou aí para quem tá nessa situação, não que você tenha que ficar lá, aquele professor, não é o caso da Paola e nem da professora Alessandra, mas aquele professor que fica 3 horas falando e não para mais, aí você não precisa ficar as 3 horas lá com a câmera aberta, né, vendo o professor. Mas procura, pelo menos uma parte da aula, de fato, você ficar ligado ali, você ficar com a câmera aberta, porque nesse momento que você está fazendo isso, você está prestando atenção, você está interagindo e você não está deixando os ruídos em volta te atrapalhar e te tirar o foco. Então, é uma coisa que eu tenho percebido que os alunos têm feito. Aqueles que têm ficado mais fora são os que estão tendo mais dificuldade de se concentrar na aula, enquanto que aqueles que estão ali, estão com a câmera aberta, estão participando, estão comentando, esses conseguem aproveitar mais a aula e tem que aproveitar enquanto está ali, né? Porque aquele é o momento para estar aprendendo aquele conteúdo. Então, não deixa para depois o que você pode fazer agora. Exatamente. Então, fica a dica aí, hashtag deixa a câmera ligada para o professor te ver também, para a gente não ficar sozinho em sala, né, Alessandra? Porque é difícil e às vezes o aluno nem interage ainda. Oi, vocês estão me ouvindo? A gente fica falando, né? Então, vou fazer uma campanha, hashtag deixa a câmera ligada. E isso faz parte do planejamento da organização também, né? Com certeza, Xê, adorei a dica. E realmente faz compromisso, né? Deixa o aluno com o compromisso de estar ali, porque o professor também está vendo ele sentado, pelo menos, olhando para o computador. Legal. Isso aí, Marcelo. Gente, a gente, né, tá aí nos minutinhos finais. O Derek falou, se sortear livro, nós abrimos a câmera. Vou pegar um monte aqui. Cada aula eu vou ter que sortear um, então. Boa. A gente está indo para os minutos finais. Quero agradecer a professora Alessandra pela disponibilidade. Sei que foi um dia super corrido. Quase não deu, mas aí conseguimos aqui cumprir
nosso planejamento, nosso plano também. Agradeço muito todas as dicas, acho que muitas foram válidas, inclusive para mim, assim, eu também sou estudante, aí às vezes acaba sendo difícil a gente conciliar tudo. E vou deixar seus minutos finais, agradeço o seu tempo, agradeço você ter vindo aqui ajudar todos os alunos e, né, estudantes que forem assistir agora, que estão assistindo agora, que forem assistir depois. Acho que são dicas super válidas. Vou te deixar aí se despedir também nos minutinhos finais. Pessoal, eu também agradeço a professora Paola por ter feito esse convite. Até a gente está sentindo um pouco de delay aqui na minha voz, porque eu acho que está chovendo bastante aqui onde eu estou e pode estar afetando aqui a internet, mas graças a Deus deu certo, a gente conseguiu fazer, né? E aí entra bem nessa questão do planejamento, né? Você vê tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que ver o que é prioridade, sempre se organizar. Os imprevistos podem acontecer, eles podem aparecer, mas quando você está preparado, quando você se organizou, quando você pensou nas coisas com antecedência, você acaba conseguindo, mesmo que às vezes tenha que dar algum jeitinho para poder algum imprevisto, mas no final você consegue desenvolver aquilo para qual você se propôs, porque você se organizou, né, antecipadamente. Então, a dica que eu dou é, né, sempre pense nas prioridades. Cada nova prioridade que aparecer, não só joga ela lá e pensa, quando chegar no dia eu vejo como é que eu faço. Tenta trabalhar, tenta colocar algumas observações, bota na agenda, coloca na agenda física, coloca na agenda eletrônica, faz um mapa mental para cada uma delas, aí desenvolva o teu método, né? Usa essas ferramentas como base, mas usa o teu método que eu acho que você vai conseguir se organizar melhor. É isso mesmo, cada um tem que se conhecer e saber o que funciona, né? Descubra o seu estilo de aprendizagem, né? Até coloquei aqui, então, cada um conhecer seu método. Então, gente, agradeço a todo mundo que participou, um beijo para você, Prof. Ali, um beijo para todos os alunos, todo mundo que está aqui participando, e esperamos todos vocês aí semana que vem, tem mais. Um beijo para todo mundo, tchau. Tchau, obrigada, Paola. Tchau para todos. Obrigada.